Bom dia, professores, professoras da UEMA e da UEMASU. Aqui fala o professor Bruno Rogers, presidente do SINDUEMA, Sindicato de Professores e Professoras da UEMA e da UEMASU. Gostaria de manifestar a posição do nosso sindicato a respeito da publicação da medida provisória 378, de 15 de fevereiro de 2022, medida provisória editada pelo governo do Estado, e que trata sobre a criação do cargo de professor associado, dentre outros assuntos de organização acadêmica. Primeiro, dizer que nós entendemos como um grande avanço essa regulamentação da criação desse cargo de professor associado, que é uma demanda histórica do movimento docente da UEMA e que representa a correção de uma distorção histórica na carreira docente do ensino superior estadual, na medida em que possibilita que os professores possam ter mais uma classe de progressão de desenvolvimento na carreira. Atualmente, essa progressão estava limitada até o cargo de professor adjunto 4 e não havia uma regulamentação para o acesso ao cargo de professor titular, e isso engessava em muito o desempenho dos professores, a progressão dos professores e o próprio incentivo, à produtividade acadêmica. Então entendemos que é um grande avanço a criação dessa nova classe e que representa uma demanda histórica do movimento docente da UEMA. Contudo, alguns pontos nós gostaríamos de apresentar como pontuação em relação à questão desse processo. Primeiro, questionamos a forma de aprovação dessa medida, através de medida provisória. A medida provisória é um ato unilateral do governo, a Assembleia Legislativa tem 120 dias para se manifestar, ela pode apresentar emendas, mas como um ato unilateral do Estado, nós entendemos que não cumpre certos princípios democráticos de participação social e de participação, inclusive, dos professores, que são os maiores interessados nessa matéria. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos acesso ao teor dessa discussão através de um PL que foi aprovado nos Conselhos Superiores da UEMA e que tinha outros conteúdos, tinha um outro teor, e esse PL foi aprovado nos Conselhos Superiores. Eu, por exemplo, no meu departamento não tive conhecimento da existência desse PL, então passou ao largo dessa discussão. Eu acredito que a grande maioria dos professores e professoras da UEMA também não tiveram acesso a esse documento para poder discutir. Então acreditamos que um projeto de lei proposto pela base de professores, proposto pela sociedade civil, pelas suas entidades organizadas e pela própria reitoria, pela própria administração superior, mas sobre a forma de um projeto de lei, possibilitaria um amplo debate na sociedade, no conjunto dos professores a respeito desse tema e garantiria princípios democráticos de legitimidade de aprovação dessa medida. Então essa é a primeira forma. A questão também, um outro ponto é a questão de como aparece a regulamentação do acesso ao cargo de professor titular. Na medida provisória, esse cargo ele é acessado através de concurso público, uma espécie de um outro concurso público, cujas regras vão ser editadas pela reitoria, pela administração superior, e pelo que a gente entende, é um concurso público aberto a outros professores de fora do quadro da UEMA. Nós, no SINDUEMA, defendemos que o acesso ao cargo de professor titular seja feito por promoção no desenvolvimento da carreira. Então, seja um cargo de acesso imediatamente após o cargo de professor associado 4, que é a classe que está sendo criada agora. Então, professor progride de adjunto 4 para associado 1, progride de associado 1 até associado 4. Em associado 4, ele progride para titular. E aí, seguindo a regulamentação hoje existente nas universidades federais e outras universidades, através de memorial descritivo, defesa de tese e esses outros elementos, mas que seja um processo de acesso exclusivo para professores do quadro da UEMA. Esse é um ponto que o sindicato defende. Outro ponto que defendemos é que a diferença de reajuste, a diferença entre as classes de professores, a diferença de progressão salarial, ela seja de 25% entre uma classe e outra, Isso para manter o que tá previsto na Lei 5.931, que regulamenta a carreira. Na medida provisória, editada agora pelo governo,
esse percentual cai para 10%. Então é uma medida que a gente entende que desvaloriza aqui a atuação dos professores. Um outro ponto diz respeito à gratificação por titulação. No projeto de lei discutido pela administração superior, aparecia um reajuste na gratificação por titulação. Nós, inclusive, defendemos nas nossas assembleias que esse reajuste fosse aumentado em relação ao PL que estava sendo discutido pela administração superior. O que defendíamos era um reajuste para 80% para o cargo de doutor, 60% para o cargo de mestre e 40% para o cargo de especialista, né? Contudo, na medida provisória, desapareceu completamente qualquer tipo de reajuste por gratificação docente. Então, permanecem os mesmos percentuais que estão em vigência, que são de 50% para doutor, se eu não me engano, 35% para mestre e 15% para especialista. Esses são alguns pontos que nós questionamos em relação à aprovação da publicação da medida provisória. Nós vamos continuar mobilizados para articular a defesa desses pontos junto a, nesse caso agora, a Assembleia Legislativa, que terá 120 dias para aprovar, porque entendemos que essas posições são posições legítimas, discutidas pela base dos professores em nossas assembleias e refletem posições que são muito mais, vamos dizer assim, atinentes à realidade da vida docente e legítimas do ponto de vista do processo democrático, que foram discutidas pela base. Então, no geral, no sentido geral, nós queremos saudar, nós queremos dizer que foi um grande avanço a criação do cargo de professor associado, é uma conquista histórica de toda a UEMA, nós queremos parabenizar aqui toda a comunidade universitária, os professores, os técnicos, os alunos, a administração superior, por essa conquista, que entendemos que vai melhorar muito o ambiente de produtividade acadêmica e científica dentro da UEMA. Contudo, apresentamos esses pontos para ponderação e dizer que vamos continuar firmes na luta da defesa desses pontos para que sejam discutidos e aprovados dentro do ambiente acadêmico. Então, essa é a mensagem que a gente queria colocar. Muito obrigado a todos vocês.